Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television e depois resta aí 24 horas por dia, todos os dias da semana, para vocês assistirem quando desejarem, se desejarem. Antes de passar direto aqui para a nossa querida amiga e sempre frequente Paula, eu quero agradecer o pessoal da técnica, antes que eu me esqueça, Beirão, Betânia, Luciana e tudo mais, Maria Estela Guedes, do site www.com, que através de Lisboa nos insere em todo o universo lusófono. Aqui à minha direita, Paula Valéria Andrade, um nome bonito, forte, delicado, poeta, filósofo, artista audiovisual, dramaturga, aliás, uma excelente dramaturga, diga-se de passagem, diretora de arte, professora, autora de livros infantis, cansei, etc. Que tem um detalhe interessante que eu acho que isso traçou o caminho bastante. Ela escreve desde criança, naturalmente, mas aos 21 anos recebeu o Jabuti da Câmara Brasileira do Livro e isso lhe dá um reconhecimento mundial. Aliás, ela é reconhecida mundial e internacionalmente, tanto aqui quanto lá fora. Lançou pela Algaroba, essa editora Algaroba, né? Uhum. É assim que mesmo? É assim mesmo, Algaroba. Árvore do Nordeste. Árvore do Nordeste, eu fiquei me procurando, não achei. A pandemia da invisibilidade do ser, que vocês estarão aí vendo na tela. Menina, muito obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço. Sei. Como que você consegue ser tão assim multifacetada e o que é melhor, boa em tudo aquilo que você faz? Porque normalmente, quando a gente faz uma coisa, faz outra, uma outra coisa fica meio capenga. E você, pelo que eu venho acompanhando da tua trajetória, por sinal exitosa, você faz bem tudo que faz. Obrigada. Como é que você... Não, mas é verdade. Como é que você consegue permear por todas essas habilidades sem fraquejar em nenhuma? Tem um macete, um segredo? Como é que é isso? Ai, Ralph, que interessante você falar isso. Bom, agradeço, acho que é uma opinião você dizer que eu faço tudo bem. Não é opinião, não, é um diagnóstico, eu vejo e... Tá bom, muito obrigada. Então, antes de mais nada, obrigada pelo convite a estar aqui. É muito importante para um autor divulgar seu trabalho, aliás, para qualquer artista, né? Principalmente literatura, poesia, que sabe como... É o que a gente pretende. Exato. Muito obrigada. Então, te respondendo, eu te digo o seguinte, acredito que eu comecei muito cedo, você sabe, né? Comecei novinha, quer dizer, para eu ganhar um prêmio com 21 eu já escrevia desde adolescente. Sem dúvida. E o mais importante que eu acho que foi a chave do meu caminho foram excelentes professores, né? Eu tive uma professora maravilhosa de português quando era adolescente, que me inseriu nesse desejo de escrever bem, me autoaperfeiçoar. Depois eu fui fazer cursos sobre literatura infantil, no Museu Histórico Nacional, na Fundação Nacional do Livro Infantil, então me especializei em criança, fiz magistério, então tive uma boa formação. Você é professora também? Eu sou professora, por isso que eu escrevo para criança. Então, todo esse meu conhecimento de literatura infantil, ele é real de muito estudo desde que eu tenho 17, 18 anos. Que eu fazia magistério, ainda menina, menor de idade, me formei com 17, fui trabalhar. Minha mãe me emancipou e aí eu comecei. Então, eu acho que desde muito cedo, né, que eu comecei uma carreira, vamos dizer, com 17 anos dando aula e escrevendo para criança, aos 21 ganhei um prêmio muito importante. Isso me deu uma responsabilidade que tudo que eu teria que fazer teria que ter um nível de qualidade. Né? Daqui para frente. Não digo excelência, mas de qualidade, que eu não poderia fraquejar de fazer uma coisa mais ou menos sem pensar no que eu estaria colocando ou afetando com a minha expressão, né? Então, aí depois disso, complementando, eu passei por várias formações, eu fiz a PUC no Rio de Janeiro, fiz filosofia, interrompi porque meu pai faleceu, né? Acho que eu já contei essa história aqui, aí fiz desenho industrial, comunicação visual. Então eu tenho uma formação muito forte, apesar de não ter feito letras, de literatura, né? Sou filha de uma pessoa que é professora, uma pessoa de letras, então sempre tive livros em casa, então tenho formação forte de literatura e de artes visuais. Artes visuais eu fiz comunicação visual, programação visual e desenho industrial na PUC. Um professor maravilhoso que é o Ripper. O Ripper, só para saber, foi um cara que fez o protótipo do Gurgel na época, um grande designer brasileiro. Eu tive aula com ele, tive aula com Ana Branco, enfim, grandes figuras no Rio de Janeiro do design, né? Então, eu tive uma formação muito privilegiada no sentido de encontrar os professores certos que abriram a minha cabeça, né? Aí vim para São Paulo, fiz a Belas Artes,
Universidade de Belas Artes de São Paulo. Então, 3 formações em arte. Voltada só para esse Isso. fim, né? E eu acho que também porque eu perdi meu pai com 17 anos, eu sempre quis estudar muito, porque meu pai dizia, né? Meu pai foi um advogado muito competente, muito politizado na época lá no Rio, envolvido com questões sociais, inclusive assim, do Parque Lage, do Arcos da Lapa, coisas que eram para terminar e ele lutou para impedir, para ser patrimônio histórico da cidade. Então eu tenho uma consciência muito forte desde menina e ele dizia que se todo mundo tem que estudar, mulher mais ainda. Meu pai botava isso assim, mulher tem que estudar, né? Feminista, antecipou Mesmo. o feminismo. A mãe dele era feminista, ela já era professora de escola, ele já ia pelas mãos dela para reuniões feministas, sufragistas. Então, eu tive um pai muito consciente e que abriu esse caminho feminista para mim e que também possibilitou para minha mãe ela ter escolhas de carreira. Então, eu fui criada num ambiente muito facilitador de eu chegar onde eu cheguei, né? Não quer dizer que eu não tive que atravessar coisas e romper, também fiquei órfã, passei por várias situações, mas eu acho que, para te responder, essa capacidade de fazer as coisas e estar nas coisas tem muito a ver com ter estudado, tem muito a ver com ter estagiado, ter ficado perto de pessoas que me ensinaram na vivência. E ter tido uma certa agrura, né, de começo. Isso, né? determinação. Teve que pular obstáculos, transpor Isso. obstáculos para chegar. Isso cria uma têmpera muito forte, né? E trabalhar com muitos artistas. Eu tive a felicidade, depois de virar uma artista, né, aqui em São Paulo, vim para cá com 21, de trabalhar com artistas maravilhosos, né? Eu trabalhei com a Maria Alice Vergueiro, eu trabalhei com o Engel Pascoal, que fez a biografia do Otávio Frias Filho na Folha, que foi um grande roteirista de cinema com quem eu trabalhei no Jean-Pierre Manzon, que é uma grande produtora que faz no Canal 100. Então, eu tive essas oportunidades. Você é uma bafejada pela sorte. Eu acho também. que eu tenho um pé de coelho, assim, eu tenho sorte, assim, coitado, pé de coelho não é correto, que o coelho não merece, mas eu tenho um trevo de 4 folhas. Beleza. Digamos assim. Está mais vegana agora, está mais vegana. E eu acho que uma outra chave também, Ralph, é o fato de que eu não me jogo no que eu sei que eu não vou dar conta. Por exemplo, eu não tenho capacidade de ser uma boa atriz, eu sei disso. Então, eu não vou tentar ser uma atriz, porque eu não tenho essa desenvoltura. Mas já tentou alguma vez? Já tentei, eu já fiz dança e tal. Não sou boa tocando um instrumento, então eu sei aonde eu não dou conta. E aí eu sei que desenhar e escrever foram coisas que eu aprendi desde pequena e que eu consigo fazer com desenvoltura. Então, eu sempre fiquei em torno da escrita e do desenho. E aí, com isso, a partir do desenho industrial, tudo que eu descobri cenografia, figurino e essa parte visual, audiovisual, cinema, teatro, e na parte de escrita e literatura. Na verdade, eu fui também, tive a felicidade, né, sorte de ter sido assistente do Patrício Bisso, que faleceu agora, que foi um grande artista argentino que morou aqui, viveu aqui nos anos 80. Eu fui assistente dele de figurino e cenário quando eu trabalhei com a Maria Alice Vergueiro, Luciano Quiroli, Cristiane Trisserri, nomes muito fortes no teatro, né, na época do Ornitorrinco, no Núcleo 2. E o Patrício me disse uma coisa que eu nunca esqueci quando eu tinha 24 anos. Ele falou assim: Paula, tudo sai do desenho e do texto. Tudo sai do traço ou de um texto. Tudo sai de um traço e de um texto. Arquitetura, os livros, cinema, tudo. E aí eu nunca esqueci. Porque eu falava assim, eu só sei escrever e desenhar, eu não sei pintar, eu não sei... Não pintar, mas assim, tocar um instrumento, cantar, pintar eu pinto, mas eu não tenho essa desenvoltura com música, com artes do corpo e tal. Ele falou, não precisa, porque tem grandes coisas que saem Flui naturalmente. Do traço. E você sabe traçar, ou em desenho... E aí eu nunca esqueci que eu tinha que seguir um caminho do que eu dou conta de fazer, do que é a minha potência, e não ficar tentando ser o que eu não consigo. Entender principalmente o grau das limitações. Claro, os graus das limitações, meus fluxos abertos, aonde eu tenho canal para fluir, aonde é uma coisa que eu não consigo. Mais compatível, né? Isso tem a ver com autoconhecimento, Vamos falar desse livro maravilhoso aqui, o Recente? Vamos. Não fala o último nunca, o Recente. O último não, tem muita coisa para fazer. A pandemia da invisibilidade, o que a gente vê nele? Olha, invisibilidade, por que o ser hoje está invisível? Então, a invisibilidade é uma camada subjetiva, né, Ralph? Por quê? A pandemia é uma epidemia intercontinental, generalizada. É uma pandemia porque pandêmico, né? Pan é continente, é intercontinental. Então, todos os continentes estão com essa questão endêmica, né? Essa doença, né, que seria, tem gente que fala, é a depressão, é a angústia, a aceleração contemporânea.
Eu acho que é uma coisa de não perceber o outro, que aliás atravessa na história da humanidade, a gente já teve a Idade Média, a gente já teve várias situações nas civilizações, né? Mas eu acho que o momento que a gente está vivendo de tanta comunicação, como você me perguntou, né? A gente tem acesso à rede social, à informação, à comunicação. E por que que o ser humano ainda existe um muro de subjetividade, de invisibilidade de perceber o outro? E quando eu falo essa percepção, não é só de classe social, né? Então a classe social é a primeira, é a mais reveladora, né? Que até tem o poema aqui, que é a questão da racialidade, a questão dos moradores de rua. Isso é o primeiro grau do que a gente fala, é um sujeito de invisibilidade. O que é essa invisibilidade? É um não pertencimento, né? Essa invisibilidade de poder ser é você viver no não pertencimento e continuar caminhando sem entender aonde você existe, aonde você é visível. O que está ao redor, né? E quem é você no seu contexto. Então, para abranger mais isso, quer dizer, não só eu não percebo o outro, como eu não percebo quem eu sou, o que eu estou representando, qual é a minha representatividade, né? Então, se eu sou mulher, se eu sou negra, se eu sou índia, se eu sou parda, se eu sou loura, ou se eu sou homem, se eu sou gay, enfim, quais são as representatividades contemporâneas cada vez mais na mesa, cada vez mais colocadas com uma necessidade que as pessoas têm de existir, né? Elas têm que existir nas suas diferenças. E eu acho que o grande problema até hoje da humanidade é a não aceitação da diferença, né? E essa questão... Você acha que ainda não se aceita, né? Eu acho que não. Está muito acobertado. Isso. Né? E aí por isso que eu falo disso. E quando eu falo, não é só o Brasil. Por isso que eu falo... A gente está tendo problemas na França com questões de religião, questões de identidade, né, cultural. Nós temos muitos problemas universais de identidade cultural. A questão da migração, as pessoas não aceitam. E às vezes o imigrante ele é um refugiado, ele não tem opção. Então tudo isso está dentro desse panorama, dessa invisibilidade. E também eu posso ir para o microsistema, para o lírico, para o individual interno, que é... Tanto que o livro é dividido em 4 partes, né? Já vou te falar... Deve falar. Esse interno é exatamente essa subjetividade que pode ter a invisibilidade numa relação familiar, a invisibilidade em relação no seu trabalho, com o seu vizinho, na sua comunidade, como que isso se dá, né? E o preconceito que vem porque às vezes a pessoa tem uma diferença que você não entende e você já rejeita antes. Assim, até bem pouco tempo, né? Desculpe te interromper, mas não, imagina, até bem pouco tempo, aqui. Quando a pessoa se descobria depressiva, frescura. Vai para o shopping, faz uma compra que passa. E tal. Tanto que tem uma brincadeira que o americano faz, quando você está depressivo, go shopping. Vai para o shopping, vai fazer compra que passa. Bobagem, né? A gente sabe hoje, felizmente, que é muito mais grave, muito mais profundo do que isso. Né? Claro, e a gente vê, por exemplo, você falou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um problema grave, que é uma sociedade teoricamente... que está no auge do capitalismo, mas como você explica um adolescente entrando e metralhando todo mundo? É óbvio que isso tem a ver com algum mal-estar psicológico dele, de invisibilidade, é uma de bullying. Instabilidade. O bullying é um dispositivo de invisibilidade, né? De você caçoar, ter um humor sarcástico, ou caçoar de uma pessoa que não é aquilo que você entende. Você não teme que seus poemas, as poesias que você está produzindo aí no livro, não sejam assim com um teor meio escatológico, assim, que parece que nada tem jeito, tudo vai ruir, abriu-se um buraco aqui, eu vou cair nele. Não. Eu li, você sabe que teve alguns que eu tive que ler 2, 3 vezes para entender. Não, eu sei de onde vem sua pergunta, mas eu te digo o seguinte, às vezes tocar na ferida é curar. Então eu não diria que é escatológico, eu acho que tem questões que vêm à tona, né? Eu não estou trabalhando só a ponta do iceberg, eu vou mais a fundo. Eu acho até que depois que o livro ficou pronto, eu lancei, existem algumas questões que eu não abordei, por exemplo, como a transgeneridade, que eu não trago aqui, mas eu também não tenho isso comigo para poder falar, não tenho essa representatividade. Eu falei do que me diz respeito como autor e a vivência que eu tenho, né? Mas existem várias outras questões, né? Eu vou te dizer aqui as 4 divisões que eu fiz, tá? Agora, só para te responder, o último poema, que é o Além, ele termina para cima. Eu pus ele de propósito no fim. É um poema que está na antologia que entrou
do Caio Fernando Abreu com 70 poetas. Eu fiz para esse livro demorou 1 ano a sair, eu coloquei nesse outro antes e terminei o livro com ele. Porque o além, depois eu leio para você, ele tem possibilidades de evasão, de sonho, de utopia. Então eu termino o livro com a utopia de que eu vejo arco-íris nos trilhos do trem, muito além. Essa questão da gente nunca perder a esperança, que mesmo numa guerra, né? Todos os filmes que você vê que são emocionantes de guerra, Primeira, Segunda Guerra Mundial, de grandes catástrofes, sempre tem um personagem que fala, não, mas a gente ainda tem que ter esperança. Né? Eu acredito nisso. Sim. Eu acho que quando eu escrevo assim... Isso. Quando eu escrevo assim, não é só um diagnóstico, né? Não é só, eu estou retratando, porque isso seria mais fácil. Mas eu também estou cavucando para tentar entender essa subjetividade. E levar esclarecimento. E levar isso como uma emoção para as pessoas. Então, leia, porque nós já estamos terminando, as 4 divisões do livro são... O capítulo 1 é o sujeito físico do rito humano, né? Então eu tenho poemas como Sujeito e Vida, As Mascaras Máscaras, que são os papéis que a gente tem na sociedade, Devaneios, Pressa, enfim, toda essa questão do sujeito enquanto físico e ritual humano na sociedade. Aí tem o capítulo 2, que é o sujeito social plural, que aí eu falo dessas questões que são mais claras, né? Que é o retrato de retirada, o indigente, que fala do mendigo que dorme na rua, tudo isso, sem identidade e tal. No 3º capítulo é o sujeito íntimo, infinito lírico. Esse é que são as relações interpessoais, as relações que as pessoas têm umas com as outras, né? E aí o 4º capítulo é o sujeito metafísico mito, aonde eu trabalho a questão do homem vazio, os super-heróis, a supermodelo, a sua beleza, a superprofissional, o homem vazio, todas essas questões mitológicas de quem somos nós ou deveríamos ser e tal, dentro dessa cultura judaico-cristã. Para superar tudo. Isso. E o que não sei o que é melhor ou pior, sobressair-se. Né? Exato. Não sei. Mas enfim, e aí eu termino com além, que é uma, como eu disse, positivo. Mas essa questão do metafísico também é abordada porque muitas coisas nos advêm, elas já estão aqui e vão continuar apesar da gente ver 80, 90, 100 anos. Menina, desafortunadamente nós temos que encerrar, mesmo. Eu tinha até aqui pedido para você ler um dos poemas, que é da página 62, que eu achei muito legal, O Caminho da Pedra, mas não vai dar tempo, infelizmente. Que eu fiz para o Drummond, né? Exato. Tá eu bom, achei muito querido. bonito, muito bonito. Muito obrigada por Obrigado me receber. a você por ter vindo, nós todos adoramos e que você continue nessa tua trajetória exitosa. Obrigada, querido. Portas abertas sempre. Obrigada, viu? Valeu? E tem para comprar no site, depois eu não sei, vocês vão dar a dica. O site aparece lá. Tá bom. Editora Algaroba. Algaroba, do Daniel Perrone Rato, que é meu editor, que ganhou o prêmio de escritor do ano, o prêmio Guarulhos de escritor do ano foi dele. Parabéns para ele pela coragem. Tá bom? Muito obrigada a ele, ao Ciro, meus editores. Obrigada a você. O cara é um cara sortudo. Editar você não é para qualquer um, né? Obrigada. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela paciência, pela vibração. Sempre agradecendo ao pessoal da técnica, Maria Estela Guedes, e desejando que nos vejamos na próxima semana. Tchau, um abraço, felicidades. Tchau, tchau.